E aí, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei qual horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. E é isso, eu já vou começar falando, né, qual é o objetivo desse vídeo, que a gente vai abordar aqui. Então, vamos lá. No nosso último encontro, a gente discutiu, né, algumas ideias, né, teve aquela dinâmica para a gente ver quais são os projetos que estavam mais à frente, os outros que não estavam tanto evoluídos assim, eu poderia fazer. E aí, uma dessas ideias surgiu a questão da irrigação automática, né? E aí surgiram algumas dúvidas de como poderia fazer e tudo mais, eu até sugeri, né, que poderíamos utilizar a válvula solenoide. E aí, com isso, depois me mandaram mensagem para ver como poderia fazer essa ligação, como é que era o sistema, como é que era a programação. E então vamos lá, tá bom? Então, basicamente, resumir como é que funciona, como é que vai funcionar esse nosso circuito e como é que funciona essa válvula solenoide. Essa válvula solenoide, basicamente, ela é uma válvulazinha que, quando a gente energiza ela, ela abre uma comporta, certo? E quando a gente não energiza, ela fecha. Ou seja, energizou, abriu, vai molhar nosso local em si, que está sendo aplicado o sistema, e quando fechar, ele não vai molhar, né? Não vai passar água. E aí, como é que a gente vai fazer esse sistema? Como é que funciona? Antes disso, a gente tem que se atentar em relação a qual válvula comprar, né? Porque, tipo, tem vários modelos, tem vários valores, e nosso maior preocupação aqui é a voltagem da válvula. Porque seria interessante que vocês comprassem uma válvula da voltagem da região de vocês, né? A pessoa que me mandou a dúvida, na região dela, 127 volts. Então, vê qual é a voltagem da sua região para que possa fazer uma compra da válvula correta. Mas, Rodrigo, aqui no dia que eu comprei, no dia que eu comprei, eu já tinha uma válvula que ela é 12 volts, um exemplo. Neste caso, não vou conseguir fazer a programação, não vou fazer o sistema, não. Pode sim, tudo bem. Só que neste caso, você vai ter que utilizar um transformador, né? Onde você vai transformar a voltagem mais alta para mais baixa, que é da válvula solenoide, tá bom? Então, só atentar a isso. E vamos lá, né? Vamos lá para a parte prática. Como é que a gente pode implementar isso? Deixa eu ver, eu acho que já está gravando. Aqui. Vamos lá, relay. Quem é esse relé, o que que ele faz, o que que esse carinha vai servir para a gente? Então, gente, esse relé basicamente vai ser a pessoinha, né, que vai fazer esse nosso solenoide ligar ou não. Porque como vocês sabem, né, o Arduino ele funciona com 5 volts, né? Então, se a gente for ligar um solenoide de 127 volts, por exemplo, vai dar ruim, né? Não vai ter como. Então, esse solenoide que vai fazer a ponte, né, da gente controlar a nossa válvula pelo Arduino e ele pegar a voltagem dessa nossa fonte externa para alimentar o solenoide, né? Então, vamos lá para a partezinha prática. Vamos lá como é que funciona ele. Eu acho que vocês estão vendo o meu mouse aqui. Como é que funciona? Vocês podem ver aqui que tem um IN, o GND e o VCC, certo? Esse IN, que está aqui perto desse LEDzinho vermelho, ele é a porta digital do relé, onde a gente vai conseguir controlá-lo com o Arduino, certo? O GND é o negativo e o VCC é o positivo. Ambos vão ser ligados no GND e no VCC do Arduino, certo? Vocês podem perceber que tem aqui desse outro lado também 3 entradas, certo? Então, como é que essas entradas funcionam e para que ela é? Vamos lá. Essas entradas, elas são anormalmente chamados, né? De normalmente fechado, comum e normalmente aberto. Como assim? Parece um pouco complicado quando fala esses nomes, mas não é. Basicamente, digamos que você conecte, né, a sua fonte externa, né, liga um fiozinho desse aqui na sua válvula e o outro fio você liga na sua fonte externa, certo? No caso, 127 volts que a gente comentou no início. E aí, digamos que você pode fazer tipo essas duas ou essas duas, certo? Ou normalmente fechado com o comum, que a gente chama aqui o meio, né? Ou o normalmente aberto, que é esse de baixo, com o comum. E aí, no caso, é um dos dois. Você não pode fazer, por exemplo, a ligação entre esse e esse, certo? Então, vamos lá. Digamos que você fez a ligação, certo? Você puxou esse fio aqui para a sua válvula e esse aqui para a sua fonte externa. E aí, jogou na programação lá. E aí, basicamente, como é que funciona, né? É como se fosse, pegasse o fiozinho desse,
com um fiozinho desse ligasse, né? Eu representei aqui com essas duas retinhas, né? E essa outra vermelhinha como se fosse a ligação. E aí, o outro caso que eu comentei com vocês, normalmente aberto, né? Que é esse de baixo, com o comum, que também vai fazer a ligação, depende do circuito que você for montar. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar esse nosso circuito aqui, né? Aqui, pessoal, vocês podem ver que tem uma lâmpada, né? Mas no caso de vocês vai ser um solenoide, tá bom? Porque eu não consegui encontrar uma imagem com um solenoide direto. Então aqui é como se fosse o negativo, né, da fonte externa, que você vai ligar no negativo do seu solenoide, certo? E, neste caso aqui desse circuito, você vai pegar o positivo do seu solenoide e ligar no normalmente aberto do relé, certo? O comum, você vai ligar na fonte externa, tá bem? Como vocês podem ver aqui. E aí aqui a partezinha que eu tinha comentado com vocês no início, né? Como é que vai funcionar? O IN, né? Neste caso em específico aqui, nossa porta digital, ela está conectada à nossa porta 13 do Arduino. E aqui as limitações, né? Do nosso relé. No caso, o GND, que está ligado aqui no negativo do Arduino, no GND também. E os 5 volts do Arduino, que está ligado aqui no nosso VCC, que também é o positivo do relé, tá certo? E basicamente, pessoal, o sistema é esse, não tem nenhuma complicação, né? Claro que vocês podem aprimorar, vocês podem colocar um sensor, por exemplo, que identifica a umidade da terra, e aí, no caso, vai ligar ou não. Só vai ficar um pouquinho mais integrado aqui, mas também não tem complicação. E agora vamos para a parte que eu acho que vocês estão mais esperando, né? A programação para isso, como é que é, se é difícil, é fácil. Vamos lá. É uma programação simples. É essa daqui. Vamos lá. Como é que ela funciona? Basicamente, aqui eu chamei de relé, né? A porta 13, que a gente mostrou anteriormente. Aqui, no Void Setup, a gente falou o pino, qual é o relé, né? O output. Não sei se vocês têm essa complicação, mas antes eu sempre me confundia para saber se o pino ele é de entrada ou de saída, certo? Neste caso aqui é de saída. Por que que é de saída? Eu sempre agora pego como referência o Arduino, né? Então eu penso, ó, o Arduino ele está enviando um sinal ou ele está recebendo um sinal? Neste caso, né, do relé, a gente precisa enviar sinal para o relé, né, para ele mandar energia ou não para o solenoide, certo? Para ele fazer o que a gente quer. Então, neste caso, está saindo sinal do Arduino, certo? Então, por isso que aqui é o output. E aqui no Void Loop, vocês podem ver o Digital Write, né, o relé. A gente colocou inicialmente high, então ele vai começar inicialmente ligado, o nosso relé. Coloquei um delay, já explico aqui, tá muito desproporcional esse delay aqui, já explico para vocês por que tá assim. E depois a gente vai lá e desliga, né? Pessoal, aqui uma atenção, neste caso aqui, tá errado da forma que eu fiz, mas foi proposital, tá? Porque a medida do Arduino, né, ele é em milissegundos, tá? Então aqui como se fosse 1 milissegundo e aqui 23 milissegundos. Então é muito baixo, muito baixo. Então o que foi só uma simulação, né, para vocês entenderem. Claro que vocês têm que transformar tipo de horas para milissegundos para colocar aqui no programa. Mas aqui digamos, né, que estivesse correto. E aqui fosse 1 hora e aqui 23 horas. Então, para simular, o que foi que eu fiz? Eu falei assim, ó, o relé vai ligar e vai ficar ligado, por exemplo, 1 hora. Digamos que eu quero que molhe por muito tempo o meu sistema em si, certo? Então vai ficar ligado por 1 hora, irrigando, né? Molhando lá. E aí depois ele vai desligar, vai ficar 23 horas desligado, né? E aí depois, de novo, ele volta ligado durante 1 hora, tá? Isso aqui foi uma simulação, só lembrando, tipo, tá, não tá certo, tá? Porque a unidade de medida dele aqui é milissegundos, tá bem? E é isso, pessoal. É isso. Eu espero que tenha ficado claro. Como vocês podem ver, a programação não é difícil, é uma programação muito simples, tá bom? E é isso. Mas basicamente o intuito mais do vídeo era para explicar para vocês como é que funcionava o relé, né? Só para a gente fechar aqui, para vocês entenderem. O relé basicamente é como se fosse um carinha, que ele fica aqui com dois fiozinhos na mão, certo? E aí quando a gente manda o sinal para o Arduino, ali, o relé ali high, ele vai conectar um fio no outro, certo? E vai ligar nosso sistema. Quando a gente fala, aí, desliga aí, ele vai lá, low, ele abre e desliga, tá? Então, resumindo de forma geral é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Se ficou alguma dúvida, podem me mandar mensagem, e-mail. Eu vou passar para vocês de novo depois os horários da nossa mentoria.
E é isso, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.